Ô, Samia, eu queria ouvir você falar do aborto, assim, porque eu sou católico, sabe? Uhum, uhum. E eu não consigo, assim, sabe, de alguma forma apoiar. Mas eu sei que hoje isso acaba afetando mais a população mais pobre, né? Porque o rico, ele sai do país, ele vai pra uma clínica, ele faz independente das leis que a gente tem, né? Quem acaba sofrendo com isso daí é o pobre, ele que tá morrendo em clínica clandestina, né? Ele que tá sendo punido com isso. O que você pode me falar sobre esse assunto? Eu acho, sinceramente, que você pegou o centro da questão, assim, nos argumentos mesmo que você usou. Defender a legalização do aborto não é dizer que você tem que mudar a sua posição pessoal, de fé religiosa, sobre o aborto em si. Você falou, eu não consigo apoiar. Se a gente legalizar o aborto, isso não precisa mudar. Nem você, nem as mulheres que teriam acesso, né, a essa possibilidade. Mas ela garantiria o acesso seguro para todas as outras mulheres que tomaram dessa decisão. Muitas que tomaram essa decisão, inclusive, são religiosas, são católicas, já são mães. Se não são mães, gostariam de ser mães, mas em outro momento das suas vidas. E que, ao tomarem a decisão, vão fazê-la, porque ela tem os motivos dela para isso. Só que, se ela tem grana, ela vai para a clínica clandestina, ela vai para fora do país. Ninguém nunca vai ficar sabendo que isso aconteceu. Ela não vai ser presa. E não corre o risco de vida porque ela vai fazer em condições seguras, médicas, sanitárias. Agora, a mulher pobre, que não tem grana, que não tem acesso, e geralmente, né, considerando as questões raciais e sociais no Brasil também, é uma mulher negra, ela vai fazer da forma como for, tiver ao alcance dela. E esse alcance, gente, é cabide, agulha de crochê, poções que, sei lá, enfim, soco na barriga, picaretas em geral, que se dizem profissionais de saúde, não são, e colocam a vida dessa mulher em risco. E caso haja uma ação policial que identifique porque é crime, ela vai ser presa. E é isso. Então, a gente está falando de uma questão de que todas as mulheres, se tomarem a decisão, vão fazer. Mas quem é que vai fazer com segurança, quem é que pode ser presa, quem é que pode morrer. Então é uma questão de classe, de raça, de justiça reprodutiva, que é o termo que a gente usa. E isso não significa que você tenha que mudar a sua opinião pessoal de fé e religiosa. Não sei se eu fui clara no que eu disse, assim. Porque é uma separação, a gente está falando de direitos civis e não de uma visão de mundo, uma visão religiosa, portanto, se sobrepor a um ordenamento social. Eu vou citar, por exemplo, Portugal. Portugal é um país extremamente católico, né? Tem um turismo religioso muito forte, inclusive. Sim. Em Portugal, o aborto é legalizado. Porque ali é uma separação, população católica, e também porque tem outro aspecto. Quando a gente fala em legalização do aborto, ele é um dos aspectos da justiça reprodutiva, que é, né, a área, digamos assim, desse debate. Porque tem outros que também falharam antes do aborto propriamente dito acontecer, ou se tomar a decisão de que ele aconteça. Que são acesso a contraceptivos. Tem muita gente que não sabe como usa, e é real, assim, não sabe mesmo. Tem relatos, assim, de colegas minhas que são agentes de saúde, que trabalham nos postos de saúde, de meninas, principalmente jovens, adolescentes, que confundem pílula do dia seguinte com contraceptivo, que não sabe se tem que tomar todo dia, que acha às vezes que é o namorado que tem que tomar, e pode parecer uma invenção que eu tô dizendo para, né, assim, uma classe média branca, entre aspas, esclarecida, mas não, gente, é isso, acontece isso mesmo. E aí, sem contar que os contraceptivos, eles falham. Os contraceptivos falham, não são, né, enfim, infalíveis. E educação, acho que estou falando de educação sexual em última instância, né? E quando você fala educação sexual, tem gente que acha que vai ensinar a criança a fazer sexo.
Bom, não. Madeira de piroca na escola. E até porque, assim, na internet como tá, as crianças, adolescentes, elas podem, né, mesmo na nossa época que não tinha internet, tinha programas ali de filme. Não, isso é uma bobagem, não é pra ensinar ninguém a fazer, porque isso não é algo que se ensina, isso tem a ver com o ciclo da vida e bora lá, puberdade, etc, etc. Mas educação sexual é entender essas coisas, né? Principalmente mulher, porque é quem tem capacidade reprodutiva, né? Quem pode gerar, gestar, etc. Então, não tem. As pessoas não sabem, os meninos menos ainda. Você acha que menino, adolescente, ou mesmo adulto, tem um adulto que não tem a menor ideia, nem quer ter também. Porque acho que é responsabilidade só da mulher. Então, é responsabilidade da mulher se cuidar. Mas na hora de ter que ser mãe, obrigada, digamos assim, aí também a responsabilidade é só dela. Então, a mulher que se vire, ela não tem acesso à contraceptiva, não tem educação sexual, o cara que engravida também não, e aí você se vira. Então, tem até uma música que a gente cantava nos atos feministas, porque cadê o homem que engravidou? Por que a culpa é da mulher que abortou? Porque, né, precisa ali das duas pessoas para que, enfim, a gestação aconteça. Então recai sempre sobre a mãe, eu acho que é a mulher, e acho que é sobre isso, assim, a defender a legalização do aborto, a entender quem é que é vítima da criminalização. Não, mas nesse caso do aborto, nesse caso sim, eu vejo uma necessidade muito maior, talvez não de liberação do aborto, mas de uma política de prevenção. Nesse caso, eu acho que aí sim, uma boa política, você consegue resolver o problema. Nesse caso, eu acho que nesse caso, ao contrário do que a gente falou antes, que a gente entendeu que sim, a melhor forma seria uma prevenção direta para que não chegasse nesse ponto, né? A gente estava falando de uma agressão física, eu acho que a agressão física, quando o cara é maluco, fatalmente ele vai fazer isso porque ele é um descontrolado. Eu vejo o cara que fez aquilo como um doente, um monstro, e talvez políticas não vão mudar o que esse cara faz. Em alguns casos sim, mas diretamente naquele caso de agressão, o cara tem um instinto de matar, ele vai fazer. Nesse caso do aborto, eu entendo que a política funcionaria muito bem de prevenção para não, nesse caso sim, não chegar nesse resultado final. Que seria de aborto, que de alguma forma também seria traumático para a menina. Claro, sabe que... nesse caso, eu acredito que a política seria eficiente, mais do que qualquer outro fato. Sabe que você pegou num ponto bom, assim, é traumático para a mulher que aborta, e de fato é, sim. Assim... Porque parece que, então vocês querem sair abortando. Não você que diz, mas a gente ouve. Vocês querem sair abortando, fazer o que quiser, não se previne, não tem responsabilidade. E aí sai abortando por aí. Peraí, parece que é uma coisa simples, é um processo ali que tá se desenvolvendo. Quantas coisas não envolve de religiosidade? É o teu corpo, é dentro de você que o negócio tá acontecendo. Então, ou sim, é um processo, não sei se traumático, que cada um reage de uma forma, mas não é uma coisa trivial, não é como trocar de roupa, como às vezes, né, parece que criam esse estigma, né, de que a mulher que aborta tá nem aí pra absolutamente nada. Isso não é verdade. E nos países em que teve a legalização do aborto, você tá a nossa vizinha, a Argentina, houve uma redução dos casos de abortamento. Entende? Ou seja, menos mulheres buscam abortar quando o aborto é legal. Claro que pode ter um questionamento, mas antes os dados eram mais imprecisos, porque a gente estava falando de ilegal, e agora é legal. Mas é porque, não, é como você falou, é só a ponta de todo um ciclo. A gente está falando, por isso que eu uso o termo justiça reprodutiva, porque não passa só pelo direito ao aborto legal, passa por todo um processo de ter direito ao próprio corpo. Portanto, educação sexual, portanto, acesso a contraceptivo. Isso envolve homens e mulheres na sociedade e envolve também, e por que não, o direito a não desenvolver uma gestação. Isso eu estou falando de um avanço da legalização, que é o que eu defendo. Mas hoje, no Brasil, a gente passa por riscos de retrocessos na atual legislação. Tem 3 casos que são esses. O aborto não é ilegal no Brasil, né? Assim, essa é a lei, é crime, tá ali no Código Penal. Salvo se for anencéfalo, feto anencéfalo, que, portanto, sem condição de sobrevivência extrauterina. Colocar em risco a mãe, né? Colocar em risco a mãe e casos de estupro. Porque aí se tem não digo um consenso, porque não é, mas uma maioria da sociedade brasileira, e por isso desde 1940, né, no Código Penal,
de que nesse caso ela não é obrigada a levar adiante uma gestação. E foi justamente isso que tentou se atacar no ano passado, no Congresso Nacional, que foi o chamado PL do estupro, o projeto de lei 1904, que queria fazer essa modificação nesse artigo do Código Penal. Ou seja, além da mulher ou da menina, e eu digo menina porque 70% dos casos de estupro no Brasil é de menores de 18 anos, por isso que é menina mesmo. E que já podem engravidar, né? Porque, enfim, já menstrua. Além dela ser estuprada, além de ter sido engravidada desse ato de violência, ela ainda seria obrigada a se tornar mãe de uma criança do seu estuprador. É essa condição que eles estavam querendo criar. Felizmente, houve muita mobilização da sociedade brasileira para dizer, bom, do ponto que estamos, não dá para retroceder. Isso é uma lei de 1940 e ela precisa ser mantida. E o Congresso Nacional paralisou. Mas ia avançar, gente. Eles aprovaram em urgência. Falta uma votação na prática para esse projeto passar na Câmara. É muito grave. Eu não acho que eles vão retornar porque houve uma reação que os caras ali não esperavam. Porque eu acho que há uma consciência, mais do que sobre o aborto, que de fato é um debate mais difícil, mas há uma consciência sobre a perversidade da violência sexual contra a mulher no Brasil e quem são as principais vítimas, que são as adolescentes e crianças, né? Então chegou no aspecto e fala, peraí, criança, adolescente não tem que ser mãe. Elas não tem que ser mãe de estupradores, pelo amor de Deus, né? E aí a gente conseguiu barrar essa atrocidade.